Fala galera ligada aqui no Panorama Botafoguense. Eu sou o Wellington Arruda, se você não me conhece, sejam bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo. Já sabe, né? Tá chegando por aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e participa com a gente. Seu like é muito importante para o nosso trabalho, cara. Seu like ajuda o YouTube a distribuir mais o nosso conteúdo para que mais pessoas possam conhecer aqui o nosso canal. Então, já deixa o seu like e dá essa moral pra gente aqui no nosso trabalho, beleza? Galera, chegando para falar aí do mercado da bola, né? O negócio tá agitado, né, no Botafogo, em muitos times, e o Botafogo tem algumas saídas importantes da sua equipe, do seu elenco, dessa temporada de 2024 para a próxima. Ontem a gente teve a notícia do acerto do Tietê, né, jogador importante em toda essa reconstrução do Botafogo. Tietê foi um dos primeiros a chegar aqui no Botafogo, chegou de uma forma até surpreendente no último minuto de uma janela de transferências. Foi um cara importante, muito importante no Botafogo em todo esse momento de transição. A bem da verdade é que o Tietê não saiu tão bem assim com a galera, né? A galera acabou no final, na reta final da sua passagem no Botafogo, pegando ali uma certa pinimba com o Tietê, mas a realidade é que o Tietê foi um cara muito importante. O Botafogo é o clube que ele mais vestiu a camisa e tem uma história muito bonita, né? O Tietê revelou algumas vezes que o Botafogo o ajudou a superar uma depressão, que o Botafogo recuperou a alegria dele de jogar futebol. Enfim, foi um cara que honrou a camisa do Botafogo durante um bom tempo, teve um período importante aqui no Botafogo, né? Marcou história ganhando 2 títulos e o Tietê, na minha opinião, sai pela porta da frente, sai campeão brasileiro, sai campeão da Copa Libertadores da América, foi um cara muito importante nesse período de transição. Uma pena só tá indo para o Vasco, né, para o rival aqui do Rio de Janeiro, mas o Tietê, sem dúvida alguma, um cara que eu sou, muito fã, né, do Tietê, gosto muito do Tietê, e tá de saída aí, como o noticiário vem dando conta, Tietê tá seguindo o caminho, tá indo para o Vasco. Outro jogador importante, né, que tá aí com negociação com outro rival, é o Marçal que tem negociações com o Fluminense está tentando a contratação do Marçal, é um jogador que teve alguns problemas físicos durante a temporada, mas quando pôde atuar, foi muito bem no Botafogo. Inclusive nessa reta final de Campeonato Brasileiro e Libertadores, o Marçal fez ótimas partidas. Dependendo da questão salarial, eu particularmente tentaria uma renovação com o Marçal. Não sei se ele aceitaria uma redução salarial ou algo do tipo, mas se pudesse, eu particularmente tentaria. É um jogador de extrema qualidade, de muita experiência e é um jogador que agrega em qualquer elenco, né. Se for para um rival aqui do Rio, a gente vai ficar também um pouquinho chateado, faz parte do negócio, é claro, mas eu particularmente tentaria um pouco aí a permanência do Marçal para essa temporada, mas pelo que a gente está acompanhando não é a tendência a acontecer, a tendência de fato é que o Marçal deixe o Botafogo. E outro jogador que também tem uma história bacana no Botafogo, também está deixando o clube, é o Eduardo, né, Eduardo que também chegou lá no início, foi um cara que em alguns momentos foi o melhor meia do futebol brasileiro, foi muito importante nessa reconstrução do Botafogo, mais um também que acaba saindo num momento não muito bom, né, decaiu bastante, teve muitas lesões nessa temporada. A gente até não tinha expectativa que o Eduardo terminasse o ano jogando, terminou, mas não foi bem nesse último momento, né. Mas também não deve apagar a história bacana, a história bonita que o Eduardo construiu no Botafogo. Foi um cara muito importante, jogou muita bola no Botafogo, e o Eduardo tem propostas da Arábia e também propostas do Cruzeiro, né, segundo as informações de Minas Gerais, ele está próximo de um acerto com a equipe mineira. Sobre permanências, né, temos 2 situações importantes acontecendo nesse momento. Uma sobre o Igor Jesus, né, atacante do Botafogo, em que tem diversos tipos de sondagem do futebol do exterior, principalmente da Premier League. O Botafogo pensa em algo em torno de 30 milhões de euros, 35 milhões de euros para negociar o Igor Jesus, atacante que hoje é titular da seleção brasileira. Muitas sondagens chegaram, mas proposta oficial até o momento nenhuma. E o Botafogo não abre mão de receber esse valor pela venda do Igor Jesus. Então todo mundo que está batendo no Botafogo está tomando um susto um pouco com os valores pedidos. O Botafogo tem que valorizar seu ativo mesmo, como eu falei, jogador que hoje é titular da seleção brasileira, então tem que ser caro mesmo. O Botafogo necessita vender um jogador caro também. Então o Igor Jesus, por hora, permanece, já que não tem nenhuma proposta oficial, apenas sondagens, e vamos ver se alguém na Europa vai pagar esse valor. O Botafogo não vai vender o jogador
abaixo desses valores, né, que o Botafogo tem como ideia de receber pelo Igor Jesus. Outro jogador que tem a sua permanência, por enquanto, garantida é o Luiz Henrique. A gente já falou aqui no canal diversas vezes que o Luiz Henrique é um cara que desperta interesse, por exemplo, do Barcelona, né? E também alguns clubes da Premier League também estão de olho nele e outros clubes da Europa também de olho no Luiz Henrique. O Botafogo também quer receber algo em torno de 30, 35 milhões de euros pelo Luiz Henrique. Aí só tem um porém, né? Como a gente já falou aqui no canal e repito para vocês, a informação que se tem é que o Luiz Henrique só sai do Botafogo se a proposta realmente for muito alta para o clube. O Luiz Henrique já manifestou o desejo de permanecer no Botafogo e jogar o Super Mundial no meio do ano. Ele tem interesse em ficar aqui, tem interesse de ficar perto da sua família, né? O Luiz Henrique é natural do Rio de Janeiro, está na seleção brasileira, está feliz no Botafogo, é ídolo da torcida, então não é muito lá a ideia do Luiz Henrique sair do Botafogo nesse momento. Então, caso o Botafogo receba uma oferta que considere irrecusável, Luiz Henrique pode sair do Botafogo. Caso contrário, é desejo do atleta permanecer no clube. Já pensou? A gente permanecer aí com o Luiz Henrique e Igor Jesus? Seria muito interessante, né, pensando na próxima temporada, 2 jogadores muito importantes nessa temporada vitoriosa do Botafogo e 2 jogadores que podem aí realmente somar bastante à equipe do Botafogo. Sobre os chegadas, o Muniain, né, o espanhol que está lá na equipe do São Lourenço. Ontem, inclusive, alguns jornalistas argentinos garantiram a permanência dele lá no São Lourenço. A gente foi apurar aqui por conta do Botafogo. Pelo Botafogo, a notícia é que a negociação segue com o Muniain. O Botafogo ainda está na disputa pela contratação desse jogador, como a gente já falou aqui no canal e repito, existe uma oferta significativa para o jogador, para que ele possa vir para o Botafogo, e o Botafogo diz que não tem nada decidido, muito pelo contrário, que essas informações vindo da Argentina que ele ficará por lá, o Botafogo ainda não sabe nada disso, e o Botafogo segue em contato com o atleta, segue com uma negociação, segundo as informações, até mesmo avançada com o Muniain, para tentar contratar esse espanhol de 31 anos que atualmente joga na equipe do São Lourenço. E o Bitelo, que é um jogador que todo mundo pergunta, principalmente nas lives aqui do canal, como é que está a situação do Bitelo. O Bitelo é outro jogador que o Botafogo negocia e o Botafogo tem uma situação avançada com o atleta, né? Com o atleta, com o staff do atleta. O Bitelo já manifestou interesse em retornar ao futebol brasileiro. O Bitelo já manifestou interesse através do seu staff de jogar no Botafogo, só que tem o Dinamo em Moscou na parada, né? A equipe do jogador que atualmente atua na Rússia não está facilitando muito essa negociação. Então, o Botafogo está tendo que pelejar nessa negociação, está tendo um caminho difícil nessa negociação para conseguir efetivar essa compra do Bitelo. O Dinamo Moscou está fazendo um jogo duro, e o Botafogo está tendo aí uma certa dificuldade para contratar o Bitelo. Mas segue essa negociação, o Botafogo não desistiu, é um jogador que o Botafogo tem muito interesse, jogador de extrema qualidade, e o Botafogo vai tentar aí, de alguma forma, convencer, né, os russos a liberar o jogador para cá. A gente sabe que o histórico de negociação com o futebol russo é muito complicado, né? Eles dificultam muito as negociações, eles são duros na queda, mas o Botafogo está tentando principalmente contar aí com o fato do Bitelo gostar da ideia de jogar no futebol brasileiro, jogar no Botafogo. Então pode ser, né, que essa coisa avance, mas nesse momento realmente está difícil a situação lá com a equipe do Dinamo Moscou. Rapaziada, recadinho importante aqui, ó, Fut Fanatics, a nossa parceira aqui do canal. Se você ainda não comprou seus produtos aí de Natal, Ano Novo, ó, passa lá na Fut Fanatics, nosso cupom tá aí na tela, o ELNAFUT. Utilizou o cupom 7% de desconto. Se você pagar no Pix, você ganha mais 10% de desconto na Fut Fanatics, tá? Detalhe importante, desconto válido para toda a loja. Então você está pensando em comprar uma camisa responsa, um tênis maneiro para o final do ano? Cupom vale, tá certo? 10% se você pagar no Pix, 7% utilizando o nosso cupom. Se você só puder utilizar nosso cupom, tá quebrado agora, não consegue pagar à vista, não tem problema. Você pega o desconto do nosso cupom e consegue parcelar no cartão de crédito, beleza? Então vai lá na Fut Fanatics, nossa parceira aqui do canal, e adquira os seus produtos aí de Natal e de Ano Novo.
Bom, e ontem nós tivemos a eleição no Botafogo, né. O João Paulo se tornou presidente do Botafogo, foi eleito ontem novo presidente do associativo do Botafogo para o quadriênio 25-28. Ele que tem, uma história lá com o Boa Vista, né, ele foi, dono do Boa Vista, um empresário muito bem-sucedido e tem uma peça-chave ali, no sua na sua chapa, que é o André Silva, né, ex-dirigente do Botafogo, dirigente que obteve até bons resultados no Botafogo, num momento bem ruim. O André Silva é um cara importante na história do Botafogo, né, de diretorias passadas. O André Silva é o vice-presidente do João Paulo e essa chapa, então, venceu ontem, as eleições do Botafogo. O Durcésio, que era o presidente do Botafogo, apoiava essa chapa e o Durcésio segue com a cadeira, né, no conselho administrativo da SAF do Botafogo. Essa cadeira ele tem até maio de 2026. Então, Durcésio segue sendo um personagem importante, mas é bom a gente ficar também de olho na presidência do Botafogo. O associativo tem 10% ainda em relação à SAF, né? Mas o João Paulo tem um bom relacionamento com o John Textor, é um cara que chega com a ideia de apoiar a SAF, de ajudar cada vez mais a SAF do Botafogo a crescer. Então, o João Paulo é o novo presidente do Botafogo, vice-presidente André Silva, desde já aqui o nosso desejo de muito sucesso, né, que eles possam fazer uma boa administração no Botafogo. Hoje é um pouco diferente a questão do associativo e Botafogo, mas não deixa de ser presidente do Botafogo, então é um cargo muito importante e a gente espera que eles possam fazer uma boa gestão e possam elevar o nome do Botafogo para todas as partes aí, em todas as modalidades. Tá certo? É isso, galera. Algumas notícias de hoje, algumas informações sobre o que está acontecendo no Botafogo, saída, chegada, possíveis permanências, presidência do Botafogo, muita informação rolando. Fiquem ligados aqui no canal Panorama Botafoguense, como eu disse, estamos de volta com tudo, vai ter muito conteúdo aqui no canal, vídeos, lives e tudo mais, tá certo? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e comenta aí no chat o que você achou desse resumão de notícias, o que você acha da possível permanência do Luiz Henrique e Igor Jesus e também sobre algumas possibilidades de reforços do Botafogo para a temporada 2025. Deixa seu like, se inscreve no canal e participa sempre com a gente. Tamo junto, galera. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu!